Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, cheios de saúde e cuidando de vocês e da família de vocês também, com aqueles cuidados que a gente sempre lembra na nossa aula, que é o uso da máscara, o álcool em gel e também do distanciamento social, ok, pessoal? Eu sou a professora Suélia. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula de número 12 da disciplina de História. Vamos ver, então, sobre o que será. Então, antes de começar a nossa aula, você vai precisar do seu caderno de História, do lápis e da borracha, para você fazer anotações, dúvidas, suas curiosidades, aquilo que você achou mais interessante e também para que depois você possa realizar a nossa atividade, ok? Hoje, então, nós vamos ver sobre os monumentos históricos de São Bento do Sul. Os objetivos da nossa aula: identificar os monumentos históricos de nossa cidade, de sua cidade, discutir as razões culturais, sociais e políticas para que sejam considerados como monumentos históricos. Os monumentos históricos, então, na sua maioria, eles são construídos para homenagear ou para lembrar alguém ou alguma data, uma comemoração importante para aquele lugar, certo? Então, por isso que ele tem razões culturais, sociais e políticas para serem considerados um monumento histórico. Na nossa aula, então, nós vamos ver alguns dos principais monumentos históricos de São Bento do Sul. Então, por que eles são considerados? Qual é a lembrança, qual é a homenagem que cada um deles traz. Os monumentos históricos podem ser um local, objeto ou construção que tem por objetivo durar por séculos e são construídos para homenagear alguém ou marcar alguma data importante da história do lugar. Nessa aula, vamos estudar alguns monumentos históricos do município de São Bento do Sul. Vamos lá, então. A Praça e Monumento do Centenário. Então, são duas coisas, a praça e o monumento, mas eles ficam no mesmo lugar, ok? A praça e o monumento do Centenário foram construídos onde era o primeiro cemitério da cidade, que é próximo ao Hospital e Maternidade Sagrada Família. Muitas pessoas têm até o costume de falar a Praça do Hospital, porque é próximo, é ao lado do hospital. Então, lá fica a Praça e o Monumento do Centenário, que era onde era o primeiro cemitério da nossa cidade. O monumento é em homenagem ao progresso. Possui 10 colunas em forma de meia-lua e cada coluna significa uma década de existência do município. Então, centenário é de 100 anos. Então, esse monumento, essa praça foram construídos no aniversário de 100 anos de São Bento do Sul. Aqui, então, nós podemos ver, que possui 10 colunas, 10 partes, cada uma delas representa uma década. E aí, então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, assim por diante, nós temos 100, que são os 100 anos que representam o monumento. E aqui, então, nós temos também a praça, a parte da frente da praça e o monumento que está lá também. Agora, então, Praça Getúlio Vargas, que nós já vamos ver também que tem uma mudança. A Praça Getúlio Vargas foi inaugurada em 30 de junho de 1904. Já se chamou Jardim Público ou Kammergarten e João Pessoa. Então, antes de ser Praça Getúlio Vargas, ela se chamou, então, Jardim Público, Kammergarten e também João Pessoa. A partir de 1937, denominou-se Praça Getúlio Vargas. A praça se encontra no centro da cidade de São Bento do Sul, tem área de 5.500 metros quadrados, possui coreto, arborização, parque infantil, sanitários e bancos para descanso. Então, aqui nós temos uma foto que, se a gente observar, talvez alguns vão dizer, mas não é mais assim, certo? Então, essa foto é da Praça Getúlio Vargas. Nós temos, então, agora a Praça Jardim dos Imigrantes,
que a nossa praça, então, que era a Praça Getúlio Vargas, sofreu uma reforma, né, no ano passado, e ela também mudou de nome. Agora, então, ela se chama Praça Jardim dos Imigrantes. Por que eu coloquei ainda Getúlio Vargas? Porque como é uma mudança muito recente, ainda a maioria das pessoas acaba chamando a praça de Praça Getúlio Vargas. Então, eu coloquei as duas para que a gente entenda bem essa mudança, certo, pessoal? Então, após a reforma e revitalização da Praça Getúlio Vargas no ano de 2020, a praça passou a se chamar Praça Jardim dos Imigrantes, com a homologação da Lei número 4.305, de 16 de setembro de 2020. Então, existe uma lei, então, que determinou essa mudança e deu esse novo nome à praça. A partir de então, a praça passou a homenagear os imigrantes que, com muito trabalho e dedicação, ajudaram a construir o nosso município. Então, a praça, né, Jardim dos Imigrantes, ela homenageia todos aqueles, né, que com o seu trabalho, com a sua dedicação, construíram o nosso município. E aqui, então, nós temos algumas fotos de como ficou a nossa praça depois da revitalização, depois da reforma de 2020. Então, aqui nós temos o mesmo coreto que nós vimos lá na praça anterior, só que agora ele está reformado, o local ao redor está bem diferente. E aqui também uma foto de outra parte, de outro ângulo da praça também. A Praça João Tremel e Monumento, então tem os dois também. A praça, como monumento, foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1969. João Tremel foi o fundador da Banda Tremel. Foi homenageado pela comunidade e prefeitura municipal com um busto na praça que também leva seu nome, localizado na rua Henrique Schwartz. Então, na Praça João Tremel tem também o monumento João Tremel, que é um busto do João Tremel, que então foi o fundador da Banda Tremel. Essa praça ela fica em frente à APAE, a Escola Girassol, próximo ao centro da cidade. Então, aqui também nós temos uma foto do busto e ali de como é a praça. O monumento a Donaldo Hitzmann. No dia do centenário de Donaldo Hitzmann, foi inaugurado o busto de Donaldo Hitzmann em frente à Fundação Cultural de São Bento do Sul. Donaldo Hitzmann fundou a escola de música que leva seu nome. Então, esse monumento homenageia o Donaldo Hitzmann, que criou a escola de música que tem o seu nome e fica próximo, quase em frente à escola de música também, que divide o prédio com a Fundação Cultural próximo ao ginástico. Quem não conhece ainda, né, pode passar lá e ver como que é, então, o busto de Donaldo Hitzmann. A praça e monumento a Leopoldo Rudnick. A praça e o monumento em homenagem a Leopoldo Rudnick, empresário do ramo moveleiro de São Bento do Sul, foi inaugurado em 10 de setembro de 1998 e está localizada no bairro Oxford. Então, esses que a gente viu anteriormente, todos eles ficam próximo ou no centro do nosso município. A Praça e Monumento Leopoldo Rudnick fica no bairro Oxford, ok? Então, aqui nós temos o monumento que leva essa placa e também uma imagem da foto, que também lá na Praça Leopoldo Rudnick, em Oxford, nós temos um coreto, onde tem as retretas de verão, né? Assim como na Praça Jardim dos Imigrantes, antiga Praça Getúlio Vargas. Então, os coretos são utilizados para as apresentações dos grupos durante as retretas que acontecem no verão. O monumento aos ex-combatentes, então uma homenagem às pessoas que foram para a guerra. O monumento foi inaugurado em 1992, para homenagear os ex-combatentes de São Bento do Sul que participaram da Segunda Guerra Mundial. O monumento está localizado na Praça Jardim dos Imigrantes. Então, quando vocês forem visitar a praça, vocês vão encontrar, então,
esse monumento lá também, que é uma homenagem então aos ex-combatentes, os são-bentenses que participaram da Segunda Guerra Mundial. Nela está impresso o nome de cada um deles. Então vocês podem ir lá e ver um por um das pessoas que foram para a guerra, então os são-bentenses. A Praça e Monumento a Paul Harris. A praça foi inaugurada em 1977 e foi oferecida à comunidade em comemoração aos 25 anos de fundação do Rotaract Clube de São Bento do Sul. Então essa é a Praça Paul Harris. Aqui o monumento, que também tem a imagem do rosto de Paul Harris, e aqui uma imagem da praça. Essa praça, esse monumento ficam em frente ao supermercado União, na rua Antônio Quismodel. Sempre que nós passamos por lá, nós passamos então por frente dessa praça. Você já deve ter visto. Se você ainda não foi, né, não foi lá brincar ainda no parque, quando você for, você também pode observar que você vai ver o monumento que tem lá também. O monumento do Lions Club. O monumento, em homenagem ao Lions Club de São Bento do Sul, foi fundado em 27 de maio de 1967, com o lema Nós Servimos, está localizado na Praça Jardim dos Imigrantes. Então, também, quando vocês forem visitar a Praça Jardim dos Imigrantes, além do monumento aos ex-combatentes, vocês vão encontrar o monumento do Lions Club, que é um clube da cidade que ajuda, então, algumas pessoas. O monumento ao imigrante Carl William Bendlin, homenagem ao primeiro imigrante falecido em São Bento do Sul. Carl William Bendlin, a lápide representa a homenagem ao imigrante sepultado no ano de 1874. O monumento está localizado na rua Augusto Hackbart, no bairro Brasília. Então, este monumento é ao primeiro imigrante de São Bento do Sul que foi sepultado aqui. Então, a lápide dele foi considerado um monumento também. O monumento ao centenário da primeira missa. Em 8 de fevereiro de 1876, foi celebrada a primeira missa em São Bento do Sul. O monumento está localizado na rua Wolfgang Ganamon, no centro da cidade, também conhecida como a Rua da Caixa Econômica. Então lá nós vamos encontrar este monumento, que é o monumento então que representa, que simboliza os 100 anos. Lembrem que sempre que nós falarmos de centenário, são 100 anos, então, da primeira missa que foi realizada no nosso município. O monumento ao centenário. No dia 23 de setembro de 2003, quando São Bento do Sul comemorava seus 130 anos, e a Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sul decidiu homenagear os empreendedores e construiu um monumento no centro da cidade. O monumento é composto de 3 arcos que representam os setores da economia: setor primário, secundário e terciário, e o monumento foi inaugurado no dia 13 de novembro de 2003. Então, esse monumento foi, então, criado para homenagear os empreendedores, ou seja, nas pessoas que empreendem, que criam indústrias, empregam pessoas, comércios, certo? E ela possui, então, esses 3 arcos, que cada um representa um setor da economia, que é o setor primário, o setor secundário e o terciário, que nós vamos ver em outras áreas, aulas de outras disciplinas, vocês vão entender um pouquinho melhor. E esse monumento, então, esse monumento ao centenário está localizado na rua Capitão Ernesto Nunes. Conhecer a história do nosso município é importante para valorizarmos e preservarmos nossa cultura. Você conhece os monumentos que viu em nossa aula? Então, nós vimos vários monumentos ao longo da nossa aula, alguns próximos da cidade, alguns em alguns bairros. Você conhece? Talvez você nunca tenha ido, né? Eu vou à Praça Getúlio Vargas, Jardim dos Imigrantes, ou eu vou à Praça João Trêmio.
mas muito provavelmente você já passou por alguns desses monumentos, às vezes nem prestou atenção. Então, agora que vocês conhecem a história deles, vocês podem visitar, claro que com todos os cuidados que a pandemia exige, certo? Visitá-los e conhecer um pouco mais, porque cada monumento traz um pouquinho sobre a história do nosso município. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, assistam novamente a nossa aula, leiam os nossos slides, observem as fotos com atenção para vocês tentarem identificar se vocês não reconheceram algum lugar, para ver se vocês já conhecem, se vocês já visitaram, ok? E depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!